Alguém trouxe Bíblia aí, gente? Glória a Deus. Eita glória, esse varão tá abençoado aí, tá chamando aí mesmo. Glória a Deus. Muito bem. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra no Evangelho de João. Eu quero ler um versículo com você. Ok? Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu quero ler um versículo. Eu quero que o desejo do meu coração e minha oração é que o Senhor ele possa abençoar a sua vida com a palavra dele nesta tarde. Que ela seja como o alimento do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lhe dizer que eu não trouxe nesta tarde óculos verdes. Alguém entendeu, né? Entendeu não? Eu vou repetir, quero dizer nesta tarde que eu não trouxe óculos verdes. Porque quando você coloca óculos verdes nos olhos da ovelha, toda a grama seca fica verde. Entenderam agora não? Então eu não trouxe óculos verdes, eu trouxe grama verde. Amém? Pegue a sua Bíblia. João, vai trabalhando. Daqui pro final do culto você vai pegar o que eu tentei falar aqui. Esquenta não. João 1, versículo 17. Me acompanhe aí, por favor. João capítulo 1, versículo 17. Olha o que está escrito. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém por isso? Muito bem. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é a graça que também liberta. Ok? Vamos falar sobre isso hoje. A graça que também liberta. Vamos repetir isso aqui? A graça que também liberta. Muito bem. Queridos, a razão desse tema é porque nós temos constantemente falado sobre a graça salvadora. A graça de Jesus Cristo que nos salva. E ela é muito clara e ela é abertamente falada na palavra de Deus sobre essa salvação que ela veio nos trazer. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós temos falado muito sobre isso e devemos constantemente falar sobre essa graça em nossas pregações, até o tempo determinado pelo Pai Celestial. Amém? Preste atenção. Nós vamos continuar pregando sobre a graça salvadora de Jesus Cristo até o tempo determinado pelo Pai Celestial. Eu estou me referindo ao quê? Já vai. Amém. Eu quero só uma voz hoje aqui. Queridos, preste atenção. Quando eu falo sobre até o tempo determinado pelo Pai Celestial, olha aqui para mim. Eu estou me referindo ao tempo em que irá durar a dispensação da graça de Deus. Assim como houve as dispensações da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa e da lei. 5 dispensações já passaram. Nós estamos vivendo a penúltima dispensação, que é a dispensação da graça de Deus. Depois dela, tem a última, que é a dispensação do milênio. Se você puder estudar mais sobre isso, estude, que é algo muito interessante. Porque Deus, ele trabalhou em tempos determinados com o ser humano através da graça. Através das dispensações. Primeiro, a dispensação da inocência, lá com Adão no jardim. A dispensação da consciência, depois da saída dele. A dispensação do governo humano. A dispensação da promessa, governo humano em Noé. A dispensação da promessa em Abraão. A dispensação da lei em Moisés. E aí vem a dispensação da graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, ouça bem. Todas elas tiveram um início e um fim determinado pelo próprio Deus e Senhor. E com a dispensação da graça não será diferente. Ela iniciou com a vinda de Jesus Cristo e ela vai se encerrar com o retorno de Jesus Cristo em glória. Você entende? Ela teve um início quando
O texto que nós lemos diz que a graça, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. Ela veio para dar início e ela se encerrará com a volta dele em glória. Queridos, a dispensação da graça, ela pode ser muito bem representada através de um episódio do Antigo Testamento. Qual? A Arca de Noé. Reflita comigo isso aqui. Deus chega com Noé e diz: olha, Noé, eu resolvi dar cabo da raça humana na terra. De que forma? Através do dilúvio. Você vai construir uma arca. E nela você vai colocar todos os animais em pares. E depois você vai entrar com a sua família nessa arca. Agora imagine comigo isso. Noé, a partir daquele momento, é como se estivesse ali, no Antigo Testamento, nos dando uma visão, que é como se o período da graça ali estivesse iniciando. É uma comparação para você entender. Naquele momento, quando Noé começa a construir, agora pense comigo, ele começa a trabalhar naquela arca. Imagina os vizinhos, amigos, colegas chegando. Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma arca. Para quê? É porque Deus disse que vai chover por 40 dias. Mas peraí, Noé, nunca choveu na terra. Até agora somente o orvalho molhou o solo, somente isso. E você vem dizer que vai chover por 40 dias e 40 noites? É isso que vai acontecer. Imagine todo esse período em que Noé esteve trabalhando, construindo a arca. E as pessoas, entendendo a mensagem que ele está transmitindo, o juízo de Deus que está vindo sobre a terra, mas todos estão continuando vivendo a sua própria vida. Finalmente chegou o dia em que Noé construiu a arca. Deus mandou: coloca agora os animais em pares para dentro da arca. Agora você entra, Noé, e fecha a porta. Olha aqui, Noé entrou, fechou a porta. Como foi algo determinado por Deus, escute, Noé fechou a arca por dentro e Deus foi lá e fechou a arca por fora. Isso está na Bíblia. Preste atenção. Por que Deus fechou por fora, pastor? Porque não era Noé que estava determinando o fim, era Deus. Porque agora aí você vai pensar, peraí, poxa, imagina, Noé fechou por aqui, trancou, colocou o trinco, fechou a tal com corrente. Aí imagina, começa a chover e 1 dia, 2 dias, 4 dias, 10 dias. Imagina os lá de fora. Noé, abre a arca pra gente. E apesar o coração, as emoções, meu Deus, é um fulano lá, o meu vizinho. Rapaz, é aquele carpinteiro que até me ajudou, contratei ele para trabalhar aqui, para me ajudar a construir a arca. Eu vou abrir a porta. Não. É como se naquele período, o tempo da graça, ela tivesse terminado. Noé, não depende de você deixar aberta ou abrir a porta. Foi eu quem determinei o fim, eu determinei o começo e eu determinei o fim. Deus chega lá e fecha a porta pelo lado de fora. Então é um exemplo de como irá acontecer o encerramento desse período da dispensação da graça de Deus sobre a terra, ok? Então, até aqui, falei com vocês bem rápido, de uma forma resumida, sobre a graça salvadora, sobre essa dispensação da graça. E a partir de agora eu passarei a falar com vocês sobre essa mesma graça, só que dessa graça que também tem o poder para libertar. Libertar de quê, pastor? Libertar dos vícios, libertar dos pecados, libertar das tradições, libertar das filosofias, libertar das superstições. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas coisas aqui. Filosofias, pastor, o que são as filosofias? Se trata do campo de conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Então, preste atenção aqui. Por que eu falo de uma libertação disso? Porque é o ser humano caminhar, viver de acordo com a sua filosofia de vida, baseada no seu conhecimento,
baseado na sua sabedoria, em tudo aquilo que adquiriu aqui nessa terra, e a partir disso ele determina o seu modo de crença, o seu modo de vida aqui na terra. E com muito respeito eu falo, chega aquele momento em que a pessoa, ela chega aquele entendimento de dizer, meu Deus, eu estava vivendo a minha filosofia de vida, mas era um entendimento, era uma prática, era uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Era uma filosofia antibíblica. E quantas pessoas já chegaram, pela graça de Deus, a esse entendimento de que realmente tudo aquilo que Paulo ele vai dizer que foram os sábios deste tempo, que crucificaram a Jesus Cristo. Não foram aqueles que tinham uma sabedoria segundo Deus. E aí então chega aquele ponto de uma libertação literal desses conceitos, desse conhecimento que é baseado em análise racional. Mas também fala de libertação de tradições. O que são tradições, pastor? Costumes, crenças e lendas que são transmitidas de geração a geração. Quantas pessoas têm vivido? Olha, por que você faz isso? Por que você vive assim? Não, porque o meu bisavô viveu, o meu avô viveu, os meus pais viveram, eu estou vivendo e estou passando para os meus netos. Mas você sabe se é certo ou errado? Eu não sei, mas sei o que eu aprendi deles e estou vivendo isso, estou ensinando isso. E assim vai até a última pessoa que existir na terra. Então são tradições, e uma coisa, em Mateus capítulo 15, Jesus ele vai confrontar os fariseus dizendo, olha, a vossa tradição tem anulado o mandamento do Senhor. Imagine tradições aparentemente tão boas, mas que estavam anulando a própria palavra de Deus. Então, uma libertação também de tradições, mas também libertação de superstições. Eu falei hoje aqui algo para quebrar o gelo. Você sabe qual a diferença entre superstição e superstição? Primeiro, o que é uma superstição? É aquela árvore bem grande que cortaram ela, derrubaram e tocaram fogo naquele tronco bem grande. E ele ficou tão queimado que ele virou uma superstição. Pegou aí? Superstição. Entendeu? Aquele toco grosso, queimado, bem queimado, é uma superstição. Ah, graças a Deus que pegaram aí. Ok. Mas, o que são superstições? Superstição, queridos, é a crença ou noção, escute, crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar falsas obrigações ou a temer coisas que não causam dano, a depositar confiança em coisas absurdas. Talvez para alguns é engraçado, isso faz até rir dos outros, mas outras pessoas levam isso tão a sério, a questão da superstição, que isso aqui é algo que precisa literalmente de uma libertação. E preste atenção, no nosso Brasil, na nossa nação, existe uma mistura de povos e crenças. Por isso, mesmo não tendo validade científica, há inúmeras superstições que percorrem gerações e gerações. Agora, se eu te perguntar uma coisa, você se considera uma pessoa supersticiosa? Segura aí. Caminhe comigo aqui um pouquinho. Vamos lá. Superstição. Chinelo emborcado para baixo. Menino, desemborca essa sandália aí, misericórdia. Porque, menino, isso é praga para tua mãe. Tu tá rogando morte para ela. Desemborca esse negócio aí. Mas graças a Deus, não existe nenhum supersticioso aqui. Supersticioso não tem nenhum aqui, eu espero. Mas graças a Deus tem libertação para isso. Passar debaixo de uma escada, misericórdia. Eu prefiro passar por lá do que passar aqui por debaixo. Por quê, pastor? Porque a escada em forma de um triângulo, o que representa a Trindade, e passar por baixo é profanar a Trindade.
Aí tem gente, meu Deus, eu passava pelo lado da escada para não passar por baixo, porque eu nem sabia por quê, mas eu passava pelo lado. Oh, Jesus. Terceiro, um gato preto cruzar meu caminho. Misericórdia. Que é isso, pastor? Eles são associados a forças ocultas. Poderiam ser, sabe o que? Bruxas disfarçadas em suas andanças noturnas. É sério o negócio. E abrir o guarda-chuva dentro de casa. Que é isso, pastor? É atrair má sorte, infortúnio para si. Quebrar o espelho equivale a 7 anos de muito azar. Comer aves no Réveillon é estar indo contra a maré e pode não ter um ano muito promissor. Se você já comprou um peru, não, sério, não coma não. Não, olha aqui para mim, não coma. Condomínio Jardim, Eldorado, Del Fiore já mudou, Del Fiore. É o meu endereço, mande lá para casa, que eu como. Pode ser aqui também, né? Bater na madeira 3 vezes significa show azar. O noivo ver a noiva pronta antes do casamento. Não! Senão terão um relacionamento conturbado. Usar o trevo de 4 folhas. Eu falei sobre isso, uma irmã chegou comigo, pastor, eu ganhei um presente. E nesse presente tinha um trevo de 4 folhas. O que significa esse trevo de 4 folhas, gente? O trevo de 4 folhas era muito raro, ou é, e quem tiver consegue enxergar os demônios na floresta e assim pode fugir deles. E levantar e se acordar com o pé direito. É uma pessoa bendita. É ser considerado bendito. Meu irmão, você acordou com o pé direito, ó. É o cara. Você é o cara. Agora, olha aqui para mim. A gente fala isso de uma forma engraçada. Parece brincadeira. Olha aqui para mim. Mas não é. Por que, pastor? Porque Jó, no capítulo 3, versículo 25, escuta. Jó disse assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Porque está se tratando, mesmo que se tratem de coisas que não têm fundamento científico, mesmo que se trate, querido, de crenças, de uma mistura de tanta coisa que a pessoa leva ela a temer, sabe, aquilo que não causa de fato dano, mas existe espíritos por trás desse engano, desse entendimento. E em Romanos 4, 14 e 23, Paulo disse assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mas deixe mais além. Você se considera supersticioso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora eu vou pegar você agora. Olha aqui para mim. Por que você, no culto da virada, ou no Réveillon, você usa roupa branca ou amarela? Pense. Por quê? Sei lá, pastor. Todo mundo usa. Né? Acha tão bonito. Não é tão claro. Né? Segura essa aí. Vocês sabiam que essas tradições vêm da psicologia das cores e das crenças culturais? Sendo que o branco está associado ao orixá, Oxalá
e o amarelo ao dinheiro, ao sucesso, às boas energias. Entre as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e umbanda, o branco é usado em rituais e oferendas a Iemanjá, que é chamada de a rainha do mar. Esse costume se espalhou dentro da nossa nação lá na década de 70. Olha aqui para mim, falei de manhã e falo de novo, eu não estou aqui criticando essas religiões e as práticas delas. Eu estou pregando para a igreja. Amém? Eu estou pregando para a igreja. Então aqui eu tenho liberdade de pregar sem estar ofendendo, agredindo ninguém, ok? Mas eu estou perguntando para você e para mim, para o Elcio. Por que usar branco? Pastor, eu uso sem considerar isso. É uma coisa. Mas eu vou usar porque eu preciso de boas energias. Eu vou usar porque o branco fala de pureza. O amarelo fala de riqueza. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Meu Deus, a gente dá canta isso. Que tudo se realize no ano que vai. Muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Meu Deus do céu. E a gente ainda diz que não tem superstição. Eu só estou deixando isso aqui que eu quero que você entenda, porque tem coisas que é necessário uma libertação. Eu posso ouvir um amém? A proposta de libertação que Jesus fez é para pessoas que se tornaram seus seguidores, mas que ainda continuam presas a certas práticas nocivas como vícios, pecados, filosofias, tradições e superstições. Pecados e vícios, pare para você pensar. Fala de quê? De defeitos ou imperfeições. Prática frequente de ato considerado pecaminoso. Tendência para contrariar a moral estabelecida. Aquilo que é indecoroso ou nocivo. Tipo jogos, compras, pornografia, sexo, álcool, drogas. E daí por diante, tantas coisas que a gente pode considerar. Mas olha aqui uma coisa. Você sabe uma coisa que nós aprendemos? Foi trabalhar em cima do axiologismo. Não, eu acho que. Eu acho que não é errado. Eu acho que é certo. A gente nunca parou, talvez para colocar como um parâmetro, a palavra. Não, eu aprendi isso aqui. Eu acho que é certo. Então eu vou trabalhando em cima daquilo que eu acho. Eu acho que é errado. Então eu vou trabalhando em cima daquilo que eu acho. Por exemplo, de repente alguém pode dizer, pastor, eu bebo, mas eu bebo socialmente. Alguém disse, a pessoa separa bem no meio a palavra. Além de beber o social, ainda mente. Mas aí, não, fica tão legal, separa, eu bebo social e ainda mente. Para justificar esse social, que às vezes vai até a embriaguez. Uma pessoa me encontrou hoje aqui, um irmão, dizendo, pastor, eu fui convidado até para beber uma coisa simples, um vinho. Mas eu agradeci. Por quê? Porque eu não quero abrir precedente para aquilo que eu já fui lá atrás. Porque é doce. Você nem percebe quando passa do doce para o amargo. Né? Nem percebe. Então parece uma coisa tão simples. Eu me tornei tão radical em relação a isso porque eu vi literalmente o meu irmão morrer de tanto beber cachaça. Entende? Então é algo só da gente perceber quão sério às vezes é. E às vezes a pessoa trabalha em cima daquele conceito. Nada a ver. Né? Tem nada a ver. Né? É só isso aqui. É só desse. Então a pessoa ela acaba vivendo de uma forma que ela não consegue fazer a diferença. Então, para que ser liberto? Porque para mim isso aqui é tão normal. O pastor Josué Gonçalves, ele disse uma coisa interessante que eu anotei aqui. Sansão brincou tanto de se deixar amarrar, que acabou ficando amarrado. Tudo começou com uma brincadeira. Sansão, me revele o segredo da sua força. Ah, se alguém me amarrar com uma corda que nunca foi usada, eu ficarei fraco como qualquer outro homem.
Ela deixa ele dormir, vai lá, amarra. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, pá, arrebenta e tal. Tu me enganaste. Então tudo começou com uma brincadeira. Então o pastor Josué diz: Sansão brincou tanto de se deixar amarrar que acabou ficando amarrado. Triste, triste, triste mesmo. Porque não está escrito que o fim de Sansão seria aquele. Guarde uma coisa. Não está escrito que o fim de Sansão seria aquele que ele teve. Não estou dizendo que ele foi para o céu ou para o inferno. Não estou colocando isso em questão. A Bíblia apenas diz que ele foi escolhido para começar a livrar os filhos de Israel da escravidão ou do domínio dos filisteus. Não fala como seria o fim dele. Eu quero ler com você algo aqui. Veja comigo o que as Escrituras, elas nos falam a respeito dessa proposta de libertação que Jesus fez àqueles que creram nele. João 8, 30 ao 33. Olha o que está escrito. Dita estas coisas, muitos o quê? Me ajude aí. Muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Senhor, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Ouça, ao invés deles aceitarem a proposta de Jesus, começaram a questioná-lo e a dizer que eles eram filhos de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Porém, Jesus, na sequência do texto, ele diz no versículo 34, olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, me ajude aí: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Até então parece que estão pensando: não, nós somos escravos dos romanos. Nós não somos nem dos romanos, nós não somos escravos dele. Nós somos descendentes de Abraão. Nós temos uma promessa de Deus sobre nós. Ele está dizendo: olha, eu vou explicar para vocês direito. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí Pedro, ele vai mais além. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Olha o que Pedro diz. Prometem liberdade, mas eles próprios são o quê? Escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. É por isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer de novo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então, sabe, é como se eu dissesse: eu posso beber? Posso. Posso fumar? Posso. Posso ir em festa? Posso. Posso. Convém? Não. Então eu não faço. Por quê? Porque eu sou livre. Alguém ouviu? Porque eu sou livre. O livre tem direito de escolha, o escravo não. O escravo faz o que o seu senhor quer. Sim ou não, gente? O escravo faz o que o seu senhor quer. Por isso que está escrito. Pedro disse, o que ele disse? Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Se torna escravo, é como se fosse um senhor sobre a vida dele. Aí nós vamos ver algo tão importante que Paulo nos fala, em Romanos capítulo 6, verso 14, olha o que Paulo diz. Me ajude, essa versão aqui é aquela versão, a nova versão transformadora. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Na versão Ara, Paulo vai dizer, é uma versão que eu gosto muito também, ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estás debaixo da lei, e sim da graça. Escute isso aqui, esse comentário aqui que eu achei tão importante.
Isso significa que, embora a lei revele o pecado e a condenação, a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo oferece libertação e poder para viver uma vida livre do domínio do pecado. Agora, isso aqui é tão interessante, porque olha aqui para mim. Está falando de uma vida livre do domínio do pecado. Não uma vida livre do pecado, mas do domínio do pecado. Por que, pastor? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: o pecado que tão de perto vos rodeia. Então, o pecado vai estar sempre perto. Agora, ele fala de uma libertação do domínio desse pecado, para que verdadeiramente a pessoa seja livre. Posso ouvir um amém seu? A lei, embora boa e santa, revela a natureza pecaminosa do ser humano e a sua incapacidade de cumprir perfeitamente os mandamentos divinos. A lei não tem condições de oferecer o poder que nós precisamos para vencer o pecado. Preste atenção nisso aqui, tão importante. Ao mesmo tempo em que a lei nos mostra a necessidade que temos de um Salvador, ela também nos serve de aio para nos conduzir até o Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção nisso aqui, que é tão interessante. É como se a lei, veja essa comparação aqui, é como se a lei, ela fosse um espelho. E a pessoa pega um espelho e ela vai se olhar. E você, para que você olha um espelho? Um espelho. Quem gosta de se pentear sem olhar no espelho? Quem gosta de se maquiar sem olhar no espelho? Não existe isso, né? Espera aí. Deixa eu me maquiar, né? E aí você olha lá, não gostei. Errei aqui. Meu Deus, não está torto aqui? Olha aqui para mim. A lei, ela mostra, como se fosse um espelho, ela mostra exatamente aquilo que nós somos. E a lei vai dizer: Elcio, você é pecador, você está condenado. Ela está dizendo: olha, eu estou mostrando o teu defeito, mas eu não tenho a capacidade de resolver o teu defeito. Eu estou te mostrando o defeito, mas eu não tenho a escova, não tenho pente, não tenho shampoo, não tenho condicionador. Eu não tenho aquilo que você precisa para limpar, para você ficar belo como você gostaria de ficar. Mas eu tenho uma saída. Eu posso ser um aio para você. O que é o aio? O aio era aquele servo do seu senhor que era responsável para pegar o filho daquele seu senhor, aquela criança, e conduzi-lo à escola. Ele era responsável para levar, para ficar, para cuidar dele e levar de volta. Agora imagine a lei dizendo: Elcio, eu não tenho a capacidade de resolver o teu problema. Eu te mostro o problema, mas eu posso te levar até a solução. É como se aquele servo estivesse dizendo: olha, eu não tenho a capacidade de te educar, mas eu posso te levar até a escola, até o professor. Vem comigo, eu vou te levar até Jesus Cristo. Ele é a solução para ti. Então, ele está dizendo aqui algo tão importante. A lei, embora boa e santa, ela revela a natureza pecaminosa do ser humano e a sua incapacidade de cumprir perfeitamente os mandamentos divinos. A lei não tem condições de oferecer o poder que nós precisamos para vencer o pecado. Ao mesmo tempo em que a lei nos mostra a necessidade que nós temos de um Salvador, ela também nos serve de aio para nos conduzir até o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, a graça, por outro lado, é o favor imerecido de Deus manifestado em Jesus Cristo, que oferece perdão, justificação, libertação e o poder que precisamos para viver uma vida nova em liberdade e santidade. Amém? E olha o texto que eu mencionei ainda agora, mas não li, mas eu quero ler com você agora, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14. Olha o que Paulo nos diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século
sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí você diz, pastor, você está falando de novo sobre a graça salvadora. Mas esse texto aqui nos fala dessa graça libertadora. A palavra aqui, educa-nos. Foi alguma coisa aí, não? Tudo ok? Escute. A graça libertadora, ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos. A palavra aqui, educando-nos, no grego é paideuo, que significa treinar crianças, ser instruído, ensinado, levar alguém a aprender, corrigir, punir ou castigar com palavras daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação, seja em relação a Deus ou a um pai que corrige a seu filho. Queridos, antes de eu falar mais um pouco sobre isso aqui, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Por que eu estou lhe falando isso aqui? Eu estou pregando esse assunto aqui, que eu senti muita direção de Deus, mas para falar sobre a graça libertadora, porque está sendo vinculado, divulgado amplamente a hipergraça. O que é, pastor, a hipergraça? Para você ter uma ideia, preste atenção nisso aqui. Hipergraça é a ênfase na graça de Deus, na medida em que os conceitos de pecado, santidade, temor do Senhor, confissão e arrependimento são amplamente ignorados. Ou seja, essa minha pregação aqui de hoje, na hipergraça, ela não tem validade nenhuma. Por quê? Porque o que é ignorado nessa hipergraça? O conceito de pecado, de santidade, de temor do Senhor, de confissão e arrependimento de pecados. Essa hipergraça, ela foca apenas no amor de Deus, enquanto que sua justiça e sua verdade são ignoradas. Ou seja, pedir perdão de pecado, arrepender, que nada. A supergraça cobre tudo isso, você não precisa pedir perdão de nada, não. Você já foi perdoado, passado, presente e futuro. Você não precisa arrepender, não precisa confessar, você não precisa ter temor do Senhor. Isso aqui é deixado de lado, isso aqui. Eu tenho aprendido uma coisa tão importante, escute. Eu vou pegar essa frase aqui, libera essa frase para mim, por favor. Spurgeon, ele disse algo tão importante, olha o que ele disse. A graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Escute, vou repetir. Ele disse, a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. É essa graça, vou voltar, essa graça salvadora, aqui é a palavra paideu, no grego que é treinar. Por que treinar, pastor? Por que me instruir? Por que ensinar? Porque eu devo aprender, ser corrigido, ser punido, castigado com palavras. Porque eu devo ser moldado. Porque olha aqui para mim. Jesus Cristo, ele não impôs nenhuma condição para nós virmos para ele. Venham do jeito que vocês estão. Nós viemos com conceitos, com entendimentos, sabe, com filosofias, com pensamentos, com tradições. Nós viemos do jeito que nós estávamos. E aí, se nós permanecermos, você sabe o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu na época dos juízes. Que está escrito que na época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia melhor aos seus próprios olhos. Então, há essa necessidade. Queridos, pare para você pensar, quantas coisas, meu Deus do céu. Sabe, na medida em que a gente vai caminhando, olha aqui para mim, preste atenção nesse exemplo aqui. Pois perceberam que eu fiquei mais escuro? Não é muito difícil não, né? Mas olha aqui para mim, escute isso aqui. Olha aqui. Olha a diferença. Você sabe o que é isso?
na medida em que eu vou caminhando com Cristo. Salomão, ele diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando até se tornar dia perfeito. Alguém que está caminhando com Cristo não tem como continuar do mesmo jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, querido? Você entende? Se é para Cristo, aplauda Ele. Aplauda Ele. Spurgeon também, ele diz, estou concluindo, ele enfatizou que não há pecado no qual o indivíduo esteja tão preso que Cristo não possa libertá-lo. Não existe. Jesus Cristo disse, João 8,36, a respeito de si mesmo: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. A fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício é o caminho para a libertação do pecado e da condenação. Qualquer pessoa pode ser liberta do poder e da culpa do pecado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. Olha o que está escrito. Pois aquele que, preste atenção, isso aqui é tão interessante. Isso aqui. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao... E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é... Mas que negócio é esse? Era escravo, foi liberto para ser escravo. Que negócio é esse? Olha aqui para mim. Pastor, qual a diferença entre o primeiro e o segundo e o último? Só compare quem são os senhores. Esse Senhor, que Paulo chama de último Adão, ele diz para os seus escravos, que é servo no original, ou vice-versa: eu não vos chamo mais de servos, e sim de... Qual é o Senhor que vai chamar para o escravo de amigo, gente? Jesus Cristo faz isso. Então Paulo, ele diz isso aqui: aquele que foi chamado, ainda que foi chamado livre, ou era escravo, foi liberto. Ele diz, agora é escravo de Cristo. Agostinho de Hipona, ele entendeu tanto isso, que olha o que ele disse: torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Porque não existe uma verdadeira libertação se ela não for operada pela pessoa de Jesus Cristo na vida do ser humano. Não existe. Não existe uma verdadeira libertação. Qual é a proposta de Satanás? É de nos tentar a pecar. Peca, nos prender debaixo de um jugo de condenação, de culpa, e nos escravizar no pecado. Mas não somente isso, porque o escravo, ele ainda pode ser liberto, sim ou não? O escravo ainda pode ser liberto, sim ou não? Então, antes dele ser liberto, ele quer concluir a coisa. Ele quer matar na escravidão. Mas 1 João, capítulo 3, versículo 8 está escrito: aquele que pratica, ou seja, que está vivendo na prática do pecado, procede do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero ler um texto aqui com você. O último texto eu quero ler. Salmos capítulo 124, versículos 6 e 7. Preste atenção o que o salmista diz para o Senhor. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída
e ficamos livres.